Boa noite, pessoal. Vamos continuar nossa aula de orgânica. A gente estava falando agora sobre um pouco de estequiometria com geometrias espaciais, isomerias, perdão. Está falando sobre isomerias espaciais e isomeria plana na aula passada. Aí eu fiquei de fazer dois exercícios com vocês, especificamente falando sobre estereoisômeros, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber identificar em qualquer molécula orgânica é quando existe um carbono quiral. A gente vai aprender isso agora, né? Essa questãozinha. Vamos lá. Essa questão é de 2012 da UERJ, e ela fala o seguinte: o espartame utilizado como adoçante corresponde a apenas um dos estereoisômeros da molécula, cuja fórmula molecular estrutural é apresentada abaixo. Beleza. Eu já botei a molécula aí que é do espartame de fato, tá? Então, essa é a molécula, mais ou menos na visão espacial. Tem duas diferenças que vocês podem enxergar aqui. Quais são? Vocês reparem que aqui foi desenhado desse modo aqui, tá? O que esse símbolozinho quer dizer? Quer dizer que Cone. esta molécula... Oi? Cone, né? É um conezinho, isso. A gente fala de ranhura, na verdade, mas é um conezinho mesmo, É, um cone. tá? Então, quando você vê esse símbolo, esse é uma ligação, só que ela está dizendo o quê? Que essa ligação ela está para fora do plano. Se for tracejado, como é o resto das moléculas, das outras ligações, só tracinho, 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 ela está dizendo que essas ligações estão no plano da folha. Quando você vê essa ranhura, esse conezinho, todo escurecido, inteiriço, quer dizer que ela está para fora do plano. Quer dizer, no caso, em relação à folha, ela estaria para cima da folha, tá? Se você vê numa ligação isso aqui, uma coisa assim, isso quer dizer que a ligação está para dentro do plano, ou seja, para baixo da folha, tá? Isso quer dizer. Beleza. Por que isso é importante? Então, isso para vocês não vai cair muito, tá? Em relação a... Eu acho que não ainda. Dizer se a molécula é R ou S, por aí. Mas qual a importância? Quando você vê essa molécula estar para fora do plano, isso quer dizer que eu vou ter uma molécula espelhada que vai ser a mesma coisa, só que ela para dentro do plano, no caso, né? Mas se a gente for imaginar no espelho, seria isso aqui. Consigo desenhar? Eu errei. Cadê borracha, borracha? Tá, vamos lá. Ararara, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Agora sim. Tô conseguindo desenhar, olha o milagre, hein? Quem tá desenhando aí, por favor, só para apagar esse desenho de vermelho, por favor. É, eu não tô conseguindo apagar por aqui. Obrigado. Essa aqui é assim. Eu tenho nitrogênio, hidrogênio. A molécula é grandinha, né? Se repararem. Ai, professor, eu queria aprender tudo isso. Então, isso é muito. Na verdade, assim, vocês vão se acostumando a desenhar depois de um tempo, tá? A questão realmente acaba sendo muito a questão da prática. Tá, beleza. Vocês conseguem enxergar que eu desenhei essa molécula de maneira espelhada?
Vocês entenderam isso que eu fiz, pelo menos? Sim, Beleza. sim. Agora, se eu pegar essa molécula, essa daqui, deixa eu botar melhor. Se eu pegar essa molécula aqui, fazer a rotação de 180 graus e tentar sobrepor sobre essa outra molécula da esquerda, eu consigo sobrepor ela de maneira idêntica? Lembra a história da mão Isso, e dos dedos? isso. Não. Não, perfeito. O que isso quer dizer? Por mais que elas pareçam iguais, elas ocupam um espaço diferente. Ou seja, as moléculas, no geral, elas duas são diferentes, porque elas têm uma geometria espacial diferente. Entendeu? Isso quer dizer que as duas moléculas são diferentes. Beleza? Beleza. Agora a questão é a seguinte: o que faz essa molécula ser diferente? São essas duas coisinhas que eu marquei aqui, não foi? Por que eu falo isso? Se em vez de eu fazer isso aí que eu desenhei, eu fizesse, até mais botar uma coisa diferente, fizesse só isso, elas se sobreporiam, não é? Sim. Então essa é a diferença. Quando eu boto desenhado que essa molécula ela tem uma geometria diferente, ocupa um espaço diferente, já torna ela diferente. Porque ela já não se sobrepor elas. Quer dizer que ela vai ter uma resposta diferente à esperada, tá? Lembra que eu falei na aula passada de uma molécula que é usada para enjoo de grávidas, sendo que se você usasse X dava problema, se usasse Y não dava problema? Então era a mesma molécula, mas é a questão das ligações, da organização das ligações. Você lembra que eu falei isso? Sim, professor. Então, por isso que é importante você saber como é que ela responde espacialmente, como é que ela desvia a luz espacialmente, entendeu? Então, são esses dois carinhas que fazem diferença. Por que esses dois carinhas fazem diferença? Porque se você reparar, esses dois carbonos que eu desenhei, no caso, esse carbono aqui e esse carbono aqui, eles são carbonos quirais, tá? O que isso quer dizer? Carbono quiral é um carbono que tem seus 4 ligantes diferentes, tá? Ah, eu só Sua estou vendo seta tá 3. onde? Oi? Sua setinha tá onde? Não, eu marquei em verde. Eu marquei em verde aqui para vocês. Deixa eu mudar de cor, então. É esse, não, é o cursor que é pequenininho e é tudo preto? Não, é que eu marquei em vermelho ou em verde. Eu marquei em vermelho agora. Tá, valeu. Obrigada. Beleza. De nada. Então, esses dois pontinhos em vermelho que eu marquei, eles são carbonos quirais, porque eles têm seus 4 ligantes diferentes. Porém, aqui só está mostrando 3. Poxa, cadê a quarta ligação? Essa é a sacada. Lembra que eu falei que hidrogênio eu não preciso representar na molécula? Aí vem as pegadinhas, porque por mais que eu não esteja representando o hidrogênio aí, ele está presente, tá? Como é que ele está presente? Lembra que eu falei daquelas ranhuras? Ele está aqui. Esse é um hidrogênio para cá, eu tenho um outro hidrogênio para cá. Como ele está meio... eu faço esse exemplo que eu fosse uma ranhura, tá? Porque seria fazer vários tracinhos aumentando. Quando eu faço desse jeito, essas ranhurazinhas, riscados, isso quer dizer que esse hidrogênio ele está para dentro do plano, ou seja, para baixo da folha. Então, isso mostra que eles têm seus 4 ligantes diferentes. Como assim? Eu tenho uma ligação que é hidrogênio, uma ligação que é NH2, um lado que eu tenho uma molécula inteira diferente, que é o parte do ácido carboxílico, e o outro ligante é uma outra molécula completamente diferente dessa daqui. Isso faz com que este carbono tenha seus 4 ligantes diferentes, tá? Então, isso aqui mostra que ele é um carbono quiral. Beleza. Vamos para esse aqui. Tem uma ligação que é hidrogênio, uma ligação que esse anel aromático, a outra é um quê? Vamos lá, vamos falar grupos funcionais. Quem esse grupo funcional aqui é? Vocês lembram?
Peraí. Real. Esta. Eto, Lembra? este. Isso, é um éster. O que que isso quer dizer? Lembrando que o éster ele vai ter, em um carbono, uma dupla ligação com oxigênio, uma outra ligação simples com outro oxigênio, vai ter um R aqui, no caso aqui é o CH3, e tem um outro R gigante aqui. Isso caracteriza um éster, tá? Tranquilo? Só para a gente lembrar de grupos funcionais. Aqui eu Tranquilo. falei, esse daqui, só para lembrar, ele é quem? Acabei de falar o nome dele. Eto, este. Não, com o marquinho vermelho aqui à esquerda. É isso aí. Um ácido carboxílico. O que vai diferenciar desse cara para esse cara, basicamente, aqui eu tenho OCH3 e aqui eu tenho OH. Se eu tenho OH e ele é ponta, é um ácido carboxílico, tá bom? Beleza. Ah, vamos lá. Eu tenho esse cara aqui. Qual é a função desse cara? Esse nitrogênio está sozinho, não tem ninguém ligado a ele. Então ele Ó, é um esse quê? Lembra disso? E esse cara aqui é uma amida, porque esse nitrogênio está ligado a um carbono e esse carbono está ligado a uma dupla O. Então, assim, funções orgânicas vão sempre estar aparecendo, tá? Mas a ideia não é essa, não, tá? A ideia é... Vamos para a questão, tá? Vai apagar aqui por enquanto. Tá, vamos lá. Então, eu desenhei os hidrogênios e mostrei que eles são ácidos carboxílicos. Quer dizer, são carbonos quirais. Aí você tem aquela fórmula. Quantos estereoisómeros eu vou ter nessa molécula? Basicamente é aquela função, né? 2 elevado a n, tá? Sendo que n é o número de carbonos quirais presentes. Então, n igual a 2. Esse aqui é 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 4. Isso quer dizer que eu tenho 4 enantiômeros. Tá bom? Perdão, 4 estereoisômeros. Falei errado, são 4 estereoisômeros. Beleza? Então vamos lá. Então, admita que um processo industrial tenha se obtido a mistura e partes iguais de todos os estereoisômeros dessa molécula. Nessa mistura, o percentual de aspartame equivale a quanto? Tá? O aspartame é só essa molécula, só esta aqui. Ou seja, ela é uma combinação das 4 existentes, tá bom? Que é o número de combinações de carbonos quirais que pode existir, tá? Como assim, professor? O que seria isso? Quando eu falo Se de você, combinação, essa aqui é a representação dela, né? Se você esse pedisse aqui uma é a representação. Se você pedisse um exercício para a gente montar, então seria essa aí a fórmula. fórmula estrutural, tá? Fórmula Lembra-se aquele estrutural. Instituto isso. Mas ele tem que, mas assim, eles nunca vão pedir você desenhar, nunca não, eu não posso te dizer isso. Mas eu acho que eles não vão te pedir você desenhar a molécula do aspartame de fato, porque ele tem que dizer que carbono é esse e que carbono é esse. Porque assim, quando a gente fala de carbono quiral, ele tem 2 classificações. Cada Ah, carbono quiral ele pode ser classificado como R ou S, tá? Isso é uma das combinações. Esse aqui é outro carbono quiral, ele pode ser R ou S. Aí por isso que eu falo que são 4 combinações, que eu posso ter que tipo de combinação? R, S, R, R, S, S e S, R. Então tem 1, 2, 3, 4. Então são 4 combinações. Por isso que esse 2 elevado a N, tá bom? Porque existem 4 moléculas diferentes que eu posso desenhar dessa molécula aqui.
Isso aqui é uma das formas que eu posso representar, tá? Essa é a brincadeira que a gente fala de carbono quiral. Se eu estiver complicando muito, me travem que eu explico como conseguir encontrar esses caras, tá? Como definir QRS é um pouco mais complicadinho, mas não é tão complicado assim não, é tranquilo de fazer. Tá. Então, assim, essa combinação que eu coloquei, vou imaginar, vou chutar, né, por enquanto aqui, que a combinação desse cara, ele é RR, tá? Ou seja, eu tenho essa combinação aqui. Ou seja, ela é uma das 4 possíveis. Entendeu? Então, quando a questão me fala, admitindo que um processo industrial tenha se obtido a mistura em partes iguais, quer dizer que perfeito, um quarto, ou seja, eu tenho um quarto de todas essa molécula sendo de fato espartame. Os outros 3 quartos não são espartame. Então, qualquer outra coisa menos que eu preciso. Tá? Então, nessa mistura, o percentual de espartame equivale a quanto? Né? Aí é aquela questão, se eu tenho as 4, elas seriam 100%, regra de 3. Como eu só tenho uma delas, uma das 4 espartame, 1 equivale X%. É só fazer X igual 100 dividido por 4. Isso aqui é igual a quanto? 25. Perfeito. Então, a minha resposta correta é qual? A B. Perfeito. E é isso. Por isso que a ideia que no vestibular que vão perguntar é com relação ao percentual, ou a quantos estereoisómeros existem. Então, essa é a parte importante, você saber identificar quem é carbono quiral. Lembrando, carbono quiral é o carbono que tem seus 4 ligantes diferentes. No momento que ele tem 2 iguais, ele deixou de ser quiral. Tá bom? Legal. Então, vamos lá, vamos para a próxima questão. Ih, não botaram a molécula aqui. Vou procurar aqui rapidinho. Esqueci de colocar. Não dá para desenhar ela, não, através das questões? Você... Vou desenhar agora para vocês. Vou desenhar Então, agora. ensina a gente a montar através da questão. Isso eu estava falando lá atrás. Você lê Cara, a questão. então, quando você fala que assim, são moléculas complexas, eles têm que te falar quem é a molécula. Porque assim, se eu pegar a fórmula de fato, ela vai ser o quê? Você vê como não é tão simples assim. C1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, vamos desenhar a molécula e você vai entender por quê. Epa, desenho mal dessa vez. O que acontece? Se eles falarem em fórmula molecular, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, tá? Hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O de dentro não conta, não? Então, esse de dentro, o que acontece? Eu tenho um para cá, um para cá, um para cá. Eu tenho esse hidrogênio, esse, tá? Então, aqui não tem hidrogênio e aqui também não tem hidrogênio nem aqui, entendeu? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Aí você tem O3, né? São 3 hidrogênios, 3 oxigênios, perdão, e um nitrogênio. Então, assim, se eles falarem a noradrenalina tem esta fórmula molecular, cara, não tem como desenhar a molécula. Entendeu? Porque isso aqui é um nome comercial. Entendi. Você mencionou, acho que não está representada pelo oxigênio. Você acrescentou, né? Isso. Então, assim, se fosse só C8H11, é tranquilo.
E tem várias formas de desenhar o C8H11 ainda, o que complica mais a vida, tá? Quando ele fala essa questão, eles têm que mostrar que é a molécula. A gente acabou esquecendo, de fato, de colocar a figura da molécula. Então, é esse cara aqui, tá? Então, a noradrenalina, que é esse cara aqui, é um hormônio cuja fórmula molecular estrutural encontra-se representada a seguir, que é esse cara aqui. O número correspondente ao átomo de carbono responsável pela atividade óptica dessa molécula é... Vamos lá. Quem desses caras é o único que, de fato, tem 4 ligantes diferentes? Se olhar por aqui, esse cara tem uma dupla, então já não é igual. Mesma coisa. Toda essa parte é aromática, então aromático não tem 4 ligações diferentes. Beleza. Esse carbono aqui, ele tem 2 ligantes iguais, que é hidrogênio e hidrogênio. Então, ele não é quiral. Então, eu só tenho esse carbono aqui como carbono quiral, tá? Então, nosso carbono quiral é esse carinha aqui, tá bom? Marquei em verde. Porque ele é o único que tem 4 carbonos quirais. Perdão, 4 ligantes diferentes. O número correspondente ao átomo de carbono responsável pela atividade óptica desta molécula é quem? Somente um carbono, né? Só tem um carbono que faz, de fato, atividade óptica. Se a gente for falar em numeração, eu diria que é mais complicado, né? Porque eu posso começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não tem carbono 7. Se for por aqui, 1, 2. Não tem carbono 2. Então, até tipo, essa questão pode acabar confundindo por isso. Mas não tem. Então, ele está perguntando quantos carbonos são responsáveis pela atividade óptica dessa molécula. Para que tenha atividade óptica, essa molécula tem que ter pelo menos um carbono quiral. Tá? Então, só tem um carbono quiral presente. Então, a resposta é a letra qual? A. A letra A. Porque é a única que diz que tem um carbono quiral. Tranquilo? Porque, assim, vamos lá. Eu não vou nem desenhar espelhado. Vou desenhar até que, de fato, que acontece quando você tem essa mudança de lado de um da hidroxila, né? Se eu desenhar isso aqui, agora eu desenhei melhor. Vocês conseguem ver a diferença dessas moléculas que eu desenhei? Sim, Uma está professor. frisada. Essa que está frisada é por quê? Esse frisadinho aqui é porque ele está para dentro do plano. Esse fechadinho aqui é que está para fora do plano. Tranquilo? Agora complicou. É como assim, esse fechadinho aqui é como se estivesse para cima da folha. Tá? E esse tracejadinho aqui é que ele vai para debaixo da folha e o resto está num plano. Entendeu? Entendi. Não, é que não são sobreponíveis, né? Isso, porque se você tentar pegar essa molécula e jogar para a direita, em cima da direita, 90% bate. Porém, esses carinhos, esse hidrogênio e essa hidroxila, não bate na mesma posição que essa hidroxila e esse hidrogênio. Pelo fato de eles não baterem, essas moléculas são diferentes. Só por causa disso. Tranquilo? Vamos indo. Não, mas, assim, é só para identificar que existe um carbono quiral ali presente. A ideia realmente é essa. Espacialmente, é uma coisa meio chata de conseguir enxergar, tá? Porque eles podem fazer muita sacanagem. Tá? Eles podem botar essa molécula, uma molécula invertida, de cabeça para baixo, várias coisas que podem acontecer. Eu não sei se eu falo sobre identificação de RS. O que vocês acham? Porque eu não vou continuar o próximo slide. Que assim, acaba aqui esse exercício, tá? Então, e o slide 4. Que a ideia realmente é eu fazer com calma esse exercício com vocês.
que eu posso fazer agora com vocês, nesses 9 minutinhos, é tentar explicar como eu defino o RS, tá? Boa. Porque assim, por que eu falo isso? No vestibular, eles nunca vão colocar essas duas moléculas bonitinhas um do lado do outro, eles poderem enxergar que elas não se sobrepõem. Eles podem brincar com rotação da molécula, tá? Então, assim, a ideia principal é saber identificar o RS dessas moléculas, tá? Então, eu vou tentar fazer isso com vocês agora no slide preto. Olha que lindo. Então, tem que saber identificar isso. Tá, beleza. Primeira coisa que tem que saber, tipo, qualquer molécula quiral, eu tenho que saber classificar carbono quiral por carbono quiral. Não posso classificar as duas ao mesmo tempo. Mas cada carbono quiral só vão ter duas configurações. Ou ele vai ser R ou ele vai ser S, tá? A brincadeira que eu sempre falo com isso é que o R, eu vou falar que é o sentido do relógio. É porque vocês vão entender direito o que eu estou falando. Vamos lá. Eu tenho um carbono quiral, que ele vai ter 4 ligações diferentes, tá? Vocês conseguem ver que esses 4 R são diferentes? Estrutural, É, porque esse R, ele é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Tá? Porque assim, um R linha, R2 linhas, R3 linhas e só um R. tá, Tá? Então quer dizer que esses 4 aqui são diferentes, tá bom? entendi. Beleza. A brincadeira é a seguinte: quanto mais linhas ele tiver, mais pesado ele é. Perdão. Não. Maior prioridade que ele vai ter. Como é que eu sei prioridade? Então vamos começar. Vou apagar esses caras e vou dar nome aos benditos, né? Vamos lá. Acho que fica melhor fazer assim. Esse aqui vai ser hidrogênio. Esse aqui vai ser um CH3. Esse aqui é um CH2-CH3. Esse aqui vai ser uma hidroxila. Beleza. Tá, então reparem que agora os 4 são diferentes, não é? Beleza. E agora o que eu faço? Vamos lá. Só que assim, eu desenho eles num plano. A questão é a seguinte: eu vou mudar a posição de cada molécula, de 2 moléculas aí, espacialmente, tá? O que eu vou fazer? Pegar esses 2 aqui e vou colocar esse cara aqui para dentro do plano e esse cara aqui para fora do plano, tá? Ah, e outra coisa, sempre que eu for desenhar, cadê o mouse? Esses 2 carinhas aqui para fora do plano, para fora do plano, para dentro do plano, eu tenho que desenhar elas uma do lado da outra. Eu não posso desenhar essa daqui para fora do plano e essa daqui para dentro do plano. Lados opostos, eu não posso desenhar. Elas sempre têm que estar um do lado da outra. É regra, tá? Beleza. A segunda coisa que eu faço é... Na verdade, dentro dessa molécula, a primeira coisa que eu faço, na verdade, é eu numerar as prioridades de cada um. Como é que eu faço isso? Primeira coisa que eu vejo é quem dos ligantes a esse carbono quiral, esse que está em asterisco aqui, tem a maior massa molecular. Neste caso, eu tenho 2 carbonos, um hidrogênio e um oxigênio. Quem tem a maior massa molecular entre esses 4? Carbono. Não, o oxigênio. O O oxigênio. oxigênio, sim. Perfeito. Então, o oxigênio é meu número 1. Beleza? Tá. Agora eu tenho. Quem é o que tem a segunda maior massa molecular? Aí fica difícil. Tem um carbono aqui e um carbono aqui. Aí não tem como dizer, os 2 são iguais, não é? Neste caso, eu vou para entre cada um. Quem tem a maior massa molecular que está ligado a esse carbono? É hidrogênio. Hidrogênio. Então, ele tem massa 1. E agora, quem tem maior massa molecular que está ligado a esse carbono? Quem vocês acham?
Vai ser hidrogênio ou vai ser esse carbono aqui? Acho que vai ser o carbono. Perfeito, porque esse carbono aqui, ele também está ligado a esse carbono aqui. Sim. Então, entre esse carbono e esses dois hidrogênios, quem tem maior massa? Esse carbono. Então, esse aqui tem massa 12 e esse aqui tem massa 1. Logo, quem tem a maior prioridade é esse cara aqui. Tá bom? Sim. Então, esse é o número 2. Esse aqui acaba sendo 3, esse aqui acaba sendo 4. Beleza? Tá. Então, primeira Beleza. coisa, numerar as ordens de prioridade. Por ordem. Beleza. Referência, maior massa molecular, tá? Beleza. Vamos para o segundo ponto. A segunda etapa, essa aqui é via de regra, dá para fazer ou não, mas eu prefiro que vocês sigam para não dar problema. É o que tem a menor massa, tem que ficar para dentro do plano, tá? Menor massa. Hidrogênio. O hidrogênio. E pode ser hidrogênio, mas pode ser outro. Eu faço com hidrogênio, que é a primeira coisa que tem que saber explicar bonitinho, vocês verem que ele tem menor massa. O Mais menor. para frente, se der, eu vou colocar que eles têm uma massa diferente mesmo. Dentro do plano. Beleza. Aqui eu já coloquei bonitinho. A terceira é verificar o sentido de rotação. Anti-horário. Calma. Do menor Ah, não. para o maior. Só que isso aqui com relação à numeração. Com relação à numeração colocada. Isso quer dizer, eu vou sempre dar 1 para o 2, para o 3 e para o 4, tá bom? Então, essa é a via de regra. O que isso quer dizer? Começo no 1, vou para o sentido do 2, passo pelo 3, tá? O 4, ignoro ele. A ideia é a gente sempre passar do 1, 2 para o 3, beleza? Nesse sentido, ele está no sentido de rotação do relógio ou no sentido anti-horário? Anti-horário. Anti-horário. Se ele está no sentido anti-horário, eu classifico esse carbono quiral como F. Tranquilo? Uhum. Agora vamos lá. Vou desenhar quase a mesma molécula aqui. OH, OH, CH2, traço CH3, traço CH3. Beleza. Eu sei que esse continua sendo meu carbono quiral. Eu sei que esse é o número 1. E o número 2 está onde? Aqui ou aqui? Na esquerda ou na direita? Na esquerda. Na esquerda. Perfeito, na esquerda. Que é CH2, CH3. Outra só CH3. Tá vendo? Esse aqui é o número 4. Vamos passar de novo a rotação. E Vai aí? do 1 para o 2 para o 3. Eu ignoro o 4. O 4 é um cara que eu posso ignorar. Tá? Eu tenho que passar do 1 para o 2 para o 3. Tá bom? Sim. Neste caso, o sentido é horário ou anti-horário? Horário. Horário. Sentido do relógio. Então, ele é um R. Tranquilo? Sim. Então, é isso que eu vou diferenciar, porque eles podem brincar. O que eles podem fazer? Já passei do horário. Vou fazer só mais um, só vocês poderem enxergar aqui que eles podem fazer no vestibular. Eles podem fazer isso aqui.
E aí? Ih, errei um clique. Neste caso, eu não posso fazer sentido de rotação. Por quê? O que tem menor prioridade está no plano. Tá em Eu cima. tenho que fazer a rotação desse cara para colocar ele para trás do plano. Como é que eu faço? É uma simples brincadeira. É a regra da dupla troca. Quem está para trás do plano é o CH3. Então, eu quero fazer uma troca desse cara com esse cara aqui. Porém, quando eu faço essa troca, eu automaticamente tenho que fazer essa troca aqui. Porque Tá? um tá sempre tem Ou que seja, estar por isso que ela... ligado, né? Tem que sempre não, estar do lado. também por isso. O problema é que quando eu faço uma troca, eu já inverto a molécula. Eu gero uma molécula diferente. Quando eu faço a segunda troca, eu já volto para a molécula original, só que ela de uma maneira diferente. Eu fiz a rotação dela, entendeu? Assim, eu só posso trocar entre esse com esse e eu não posso mais trocar eles. Se eu troquei eles, estão travados. Então eu tenho que trocar os outros dois. Tá bom? Então essa é a Ô, brincadeira. Então quando eu... Rafael, Oi. mas quando você está falando isso, porque está acima da linha do papel e abaixo, é porque você não está vendo em 3D, né? Isso. No 3D eu consigo... Mesma brincadeira. No 3D eu faria a rotação no 3D na mão. A Uhum. ideia que eu estou fazendo aqui é fazer a rotação 3D de maneira que eu bote o hidrogênio ou aquele que tem a menor massa molecular para trás do plano. Que é o cara que eu não me Sim. importa para fazer a determinação da rotação. Então, quando eu faço isso, eu basicamente o que eu tenho? Eu tenho CH3 aqui, CH2, CH3 desse lado. Epa, olha só. A hidroxila desse, hidrogênio desse. Por isso que eu tenho que fazer essa troca, tá? Se eu troquei esse lado, eu tenho que trocar esse lado, tá bom? Essa troca também, tipo, se eu fiz assim, mas eu não quero fazer assim, eu quero fazer diferente, eu quero fazer desse sentido aqui. Se eu fizer essa rotação, eu tenho que fazer essa rotação também, essa troca também. Por isso que ela é dupla troca, tá? Porque se eu trocar um lado, eu tenho que trocar o outro automaticamente. Eu não posso só trocar um, tá bom? Uhum. Então, o que vale é o amarelinho, tá? Então, o amarelinho foi que foi para cá de fato, tá bom? Aí sim, fiz a rotação, fiz a dupla troca no caso, botei de menor prioridade para trás, aí eu posso fazer a numeração. A ordem de prioridade é 1, 2, 3. Sentido da rotação, Ao contrário. anti-horário, então ele é um Horário. S, tá bom? Mas é só depois de fazer S. a dupla troca, tá bom? Professor, por que você está me ensinando isso? Porque na prova eles podem não colocar o cara que tem menor prioridade fora ou para dentro do plano, tá? Eu já passei um pouquinho do horário. Na sexta-feira eu vou voltar um Traz de pouquinho volta ele. aí. Eu vou voltar um pouquinho com ele na sexta-feira e vou dar uma complementada mais nisso, tá bom? Interessante. Porque tu viu que é bastante Demorou. coisa. Isso é importante, tá, galera? Eu prefiro dar isso aqui, mesmo que a gente perca um pouco mais de tempo, eu prefiro dar ele para vocês bonitinho. Beleza? Valeu. Valeu, Tá pessoal. bom? Então, nos vemos na sexta-feira. Tá bom. Obrigada, Rafa. Tchau. Obrigada. De nada. Tchau, tchau.